Bom dia, queridos amigos. Que a doce e inefável paz do Cristo Jesus nos envolva nessa manhã, florescendo nos nossos pensamentos novas esperanças, novas alegrias, ampliando a nossa coragem, a nossa fé. Mas, se Deus quiser, todos nós estaremos amparados por este amor. Nós hoje vamos ler o item 3, diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferente umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que eles são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência total é toda material. Reina soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que essa se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora, se não possa fazer os diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma, mundo de expiações e provas, onde domina o mal, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta mundo ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem e abraços com tantas misérias. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que eles cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando, em um mundo, eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta para outro mais adiantado, é assim por diante, até que chega ao estado de espíritos puros. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhe deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo menos feliz, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se vê impedido de voltar quando se obstinaram ao mal. Nós gostaríamos de convidar a todos para que nós possamos receber as bênçãos de Jesus, para que nós possamos sentir a grandeza do amor do Mestre, alimentando-nos de confiança e de esperança. Que possamos, ó Jesus, sentirmos o amor de todos esta pleira de espíritos a nos amparar, a trazer para todos nós as vibrações de que tanto necessitamos. Ó Senhor, fortaleça-nos neste instante em que as bênçãos do seu Evangelho nos sustentam, nos amparam, nos trazem para todos nós a brandura, a misericórdia do vosso amor. E assim, Jesus, cheios de esperança, é que nós iniciamos o nosso Evangelho desta manhã, Jesus. Se conosco, Mestre, que assim seja. Meus queridos amigos,
quanta luz, quanto amparo todos nós temos recebido aqui na Terra e pouco valorizamos por priorizarmos as questões do espírito, da matéria e não do espírito. E hoje eu venho convidá-los a compreender, a buscar esse entendimento para que nós possamos vencer as nossas lutas. Nenhum de nós estamos sendo convidados para que nós pudéssemos viver num mundo de dor, de provas e de expiação. O convite que temos recebido é para que todos nós possamos sentir a grandeza do seu amor, Mestre. E hoje, diante dessas oportunidades que só a reencarnação pode nos oferecer, é que nós queremos nos situarmos em que mundo íntimo eu me encontro. Que cada um faça essa pergunta. Porque nos mundos inferiores, a existência é totalmente material. Será que nós estamos aqui para vivermos uma situação extremamente material? Será que é esta a nossa proposta? Será que é esta a finalidade de nossa reencarnação? E à medida que nós vamos desenvolvendo, que nós vamos crescendo, que nós vamos modificando, nós também passamos a entender o valor de todos esses relacionamentos, das oportunidades que Deus nos dá. E é por isso que nós temos que olhar sempre para a frente, porque Jesus nos disse que existem muitas moradas na casa do Pai. Os mundos primitivos são aqueles que nós, com certeza, já passamos por lá, porque em nós não vive mais só paixões grosseiras, e eu acredito que nós também não temos esse pensamento tão grosseiro da matéria que sobrepuja as nossas aspirações espirituais. Hoje, já compreendemos que somos espíritos, então nós estamos, com certeza, vivenciando as experiências do mundo intermediário entre esse mundo de provas e expiação que a Terra é, ainda para que a gente possa entrar num processo de regeneração, porque no mundo esses mundos intermediários nós encontramos ainda, não só nesses, como também requisitos do mundo primitivo, as expiações, as provas, onde domina o mal. Mas nós estamos vivendo uma época que, apesar de nós acharmos que o mal tem uma força maior, na verdade não é assim. Nós estamos vivendo momentos em que estamos sendo convidados a depurar os nossos sentimentos para que o bem possa reinar em nós. Então, a Terra, ela pertence a essa categoria dos mundos de expiação e prova, porque ainda aqui nós temos muitas misérias morais. Então, cada criatura tem que analisar onde reside o seu espírito, quais são os seus pensamentos, de que forma você tem encarado a sua reencarnação, questionando qual é o papel desta reencarnação em sua vida, o planejamento reencarnatório. E nós vamos ver que na nossa caminhada nós temos encontrado muitos amigos que têm nos ensinado, que têm nos evangelizado, que têm dado para nós a oportunidade de aprender, saindo desse rigor, para que nós possamos então sentir o amor, a esperança, a bênção da caridade, a quem todos os dias somos convidados a vivenciar. Então, nós precisamos de compreender de uma forma mais ponderada aquilo que reside em nós. O que nós somos? Quem somos? Quais são os sentimentos que predominam em nós? Somos uma pessoa que guardamos ódio, mágoas profundas, rancores. Se você, meu irmão, se identificar com esses sentimentos, se esforce, pois a reencarnação atual é para reeducar, renovar o nosso pensamento e o nosso sentimento.
é preciso que a gente pondere sempre o que seja rico e pobre. Porque muitas vezes nós achamos que rico é aqueles que têm o dinheiro, mas não é assim. Eu preciso ser rico de esperança, eu preciso ser rico em amor. E nós, e tanto os ricos como os pobres, nós também precisamos mentalmente nos analisarmos. É muito difícil estar no mundo, na reencarnação, sem fazer essa análise. Lembrando de Jesus com Marta e Maria, quando ele fala que Marta observasse Maria, que a Maria ela pega a parte mais importante, porque ela não fica presa nas questões da matéria. Então, quando Jesus conversa com Pedro, ele fala: Tu me amas, Pedro? Jesus estava fazendo uma pergunta e repete essa pergunta, e aí Pedro fica encabulado, mas Jesus estava fazendo com ele não um teste, estava chamando a sua consciência para verdadeiramente ele compreendesse o que era a lei do amor. Porque aquele que ama, ele ama em todas as circunstâncias. E nós precisamos entender, mesmo naquela passagem do pobre, do rico, do Lázaro, do rico, qual que é a razão de eu não de estar junto com uma pessoa em situação tão diferente da minha, seja financeira, social, e que eu não tenho a coragem de dar-lhe um prato de comida, de dar-lhe um abraço, de dar-lhe uma atenção? Então, amigos, é difícil para mim e é difícil para todos nós falarmos em que mundo nós estamos. Porque, no modo geral, parece que estamos num mundo de provas e expiação. Mas já tem tantos irmãos nossos que já aprenderam a renunciar às questões do mundo para viver na plenitude do amor de Jesus. Então, nós temos companheiros, irmãos, que eles muitas vezes se vestiram dessa reencarnação, da pobreza material, mas eles têm dentro do coração valores, virtudes, como a humildade, que a humildade não pode ser classificado como nós homens olhamos. Nós temos os humildes de coração, que são aqueles que os bem-aventurados que Jesus disse, mas ele falou bem-aventurado os pobres de espíritos, não os homens, porque nós às vezes confundimos. Então nós precisamos encontrar dentro de nós o verdadeiro sentido da vida, porque cada um de nós temos uma morada, e essa morada ela está a partir da minha casa mental, não é só física. Quais os meus pensamentos? Quais são os sentimentos que são irradiados de mim? Então, eu preciso entender para que a Terra ela seja esse momento em que estamos vivendo de transição para transformar no mundo de regeneração, eu não posso mais ter dentro de mim, guardado em mim, aprisionado em mim, o egoísmo, o cárcere do ódio, que impedem os que a gente entenda o caminho de nossa evolução. Então, é necessário que a gente possa, todos os dias, como espírito, observar onde mora o meu pensamento, como situa o meu sentimento, classificando intimamente o que nós estamos fazendo, para que a gente possa verdadeiramente desejar essa morada de luz espiritual que Jesus nos fala. E para isso, ele nos mostra com muita alegria todo um roteiro de luz para que a gente possa caminhar. Quando ele nos diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós sabemos que para que eu possa me olhar, me perceber, eu preciso saber se eu amo Jesus, se eu confio em Jesus. Foi o que Jesus fez com Pedro, porque cada um de nós podemos ser um discípulo de Jesus, podemos estarmos a serviço do Mestre, só que o nosso reinado, a nossa seara, está dentro de mim, ela não está de fora. E Jesus, ele nos traz a verdade para que a verdade possa se desdobrar à medida que eu vou tomando conhecimento dos valores que começam a me impulsionar
a buscar o outro, a me tornar melhor, a fazer uma varredura da culpa, retirando a mágoa, lembrando que o outro é meu irmão e qual é a condição daquele que naquele momento ele pode ter me lançado uma palavra que me feriu, mas se eu já tenho conhecimento melhor, eu preciso então entender que cabe a mim mudar esse sentimento. Então, se a Terra hoje faz parte de uma categoria de mundos de expiação e prova, eu posso já estar me esforçando para sair desse estado, observando o tempo que eu tenho aqui na Terra e o que eu tenho feito para melhorar. Amigos, a mudança íntima não se opera com a ociosidade. A mudança íntima se opera no bem, no trabalho da caridade, mas não é fazendo as coisas, dando para os outros, presenteando, agradando. A mudança é íntima dos nossos sentimentos e nós precisamos nos libertarmos desse estado de acomodação, desse estado em que eu prefiro ficar tranquila no meu lar do que eu ir auxiliar o outro, de que eu vá ajudar, acolher. É muito importante que eu faça isso de uma forma natural, para que o bem também esteja presente em minha vida. E nós sabemos que esses espíritos que estão à nossa frente, eles têm nos ajudado. Eu vejo quanto é importante a gente refletir no Evangelho. E hoje eu percebo a grandeza desse espírito Eurípides Barçanufo, que veio para nos trazer uma metodologia, convidando-nos a refletir nesse ser espiritual que sou, no papel valoroso do seu Evangelho, mas ainda gostamos apenas de ouvir, achando bonito, mas difícil de fazer. Então, qual é a recompensa que eu desejo na minha vida, junto àqueles que necessitam, a não ser o bem para o outro? E nós não podemos mais ficarmos presos, como se nós tivéssemos engaiolado em nosso lar, uma dificuldade enorme de sair para ir ao encontro daqueles que necessitam. Quando você visitou uma creche? De que dia você saiu para levar o seu sorriso, o seu abraço àqueles que estão nas casas de repouso? Queridos amigos, sair de si é um chamamento para que eu possa me perceber se eu tenho melhorado a minha condição espiritual e que Jesus nos fortaleça para que nós possamos avançar, para que amanhã a gente não tenha a tristeza que Lázaro teve, aliás, o rico teve, né, o fariseu, quando ele viu no mundo espiritual a posição daquele que vivia ali recebendo as migalhas da sua mesa. Então, nesse momento, eu gostaria de convidá-los, que cada um reflita em si mesmo, nas suas atitudes, sem a desculpa, mas olhe para dentro de você. Qual é o bem? O que você está doando de si? De que forma tem servido? Para que os espíritos amigos possam também nos auxiliar, porque o passe é o que eles nos servem, nos ajudam. É a força da providência divina a embalar as nossas necessidades maiores, que todos os dias nós pedimos, mas não são todos os dias que agradecemos. Que a nossa água se transforme em medicamento, lembrando a todos que Jesus é o médico de nossas almas. E se eu não estiver com ele, nada vai me ajudar. Por isso, amigos, que as bênçãos sacrossantas do nosso Mestre Jesus sustente-nos nesta hora de transição, para que eu possa avançar para os mundos de regeneração, regenerando esse estado em que vivo hoje, tão aprisionada em mim mesma. Deixo no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade,
Colégio Allan Kardec, casa esta que é um farol de luz em nossa vida. Que Deus esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja.